Oi, alunos! Hoje nós faremos aula de filosofia, lembrando que vocês têm a avaliação de geografia para realizar, tá bom? Então, na aula de filosofia, nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças culturais na página 20. Vamos fazer a leitura e aí daqui a pouco algumas atividades. Então, você já se perguntou o que seria diferente em sua vida se você crescesse em outra família ou se vivesse em outra comunidade? Nossa, teria muitas diferenças, né? Talvez você falasse outra língua, ouvisse histórias diferentes, recebesse outro tipo de educação, seguisse costumes distintos do que tem, frequentasse lugares e observasse construções que não se parecem com os que você costuma ver. Quando você visita pessoas ou viaja, é provável que perceba algumas diferenças de costumes. Note diferenças culturais. Para entender o significado de cultura, considere a seguinte informação: o mundo é formado pela natureza e pelas criações humanas. Essas criações podem ser muito variadas. São objetos, atividades de trabalho e lazer, costumes, leis, instituições, formas de celebrar e de se relacionar, de se comunicar, de expressar pensamentos ou sentimentos, tipo de ciências, artes, religiões, entre outras. Juntas, todas essas criações humanas formam uma cultura que varia bastante de uma comunidade para outra de acordo com a região e a época. Portanto, é possível dizer que existem inúmeras culturas. Além disso, em uma mesma comunidade, podem conviver pessoas que receberam influências culturais distintas. Na página 21 tem ali conectando com. As manifestações culturais de uma comunidade se relacionam com as características do ambiente em que essa comunidade se encontra e com as influências de outras culturas trazidas por pessoas de diferentes locais. Um exemplo disso é a tradicional festividade conhecida como Bumba Meu Boi. Essa festividade acontece em várias partes do país com distintos nomes e algumas características diferentes de acordo com a região. É uma tradição vinculada à atividade de criação de gado bovino no interior do Brasil e tem influência das culturas africanas, indígenas e também europeias. As duas obras reproduzidas a seguir ilustram o Bumba Meu Boi, uma gravura do artista pernambucano Borges e uma pintura da artista carioca Rosina do Vale. Então, observem essas duas representações bem coloridas. Pernambucano, então, é considerada a pessoa que nasce em Pernambuco, e carioca, a pessoa considerada, que nasce no Rio de Janeiro, tá? Então, na página 22 diz assim: agora leia um trecho da letra de uma música composta pelo brasileiro Paulo Tatti. Nos versos, conta-se de familiares que vieram de diferentes locais do Brasil. Na vida real, isso também acontece. Cada pessoa traz consigo elementos culturais da sua comunidade de origem. A união dessas pessoas mistura as culturas, forma as características de uma nova família, influencia o modo de ser das pessoas. Então, pessoal, lembra do gentílico. Quem nasce em Curitiba é curitibano, quem nasce em São Paulo é paulista. Então, gentílico é essa palavra que designa a pessoa que nasceu em determinado local. Nessa música, ali ela está com uma parte, ela está incompleta, é só uma parte, mas é uma música que eu deixei para vocês no Google Sala de Aulas, bem legal, eu quero que vocês ouçam inteira, tá? Então, ali diz assim: eu perguntei para minha mãe: mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, que é minha avó, era filha de um gaúcho. Perguntei para meu pai: pai, onde é que você nasceu? Ele então me respondeu que nasceu lá em Recife, mas seu pai, que é meu avô, era filho de um baiano. Então, ouçam a música inteira. Número 1. Nesse mapa do Brasil, veja a indicação dos estados de onde vieram os pais e avós mencionados na letra da música Eu. Então, vocês estão vendo ali o mapa do Brasil, onde as partes em laranja são os estados, então, que vieram os pais e os avós, de acordo com a letra da música. Então, na número 2 e na número 3 é uma pesquisa que você vai fazer com os seus familiares, tá?
Em casa, pergunte a algum familiar em qual cidade e estado do país nasceram seus pais e avós. Caso alguma dessas pessoas não tenha nascido no Brasil, pergunte qual é o país de origem. Anote as respostas nos espaços indicados. Então ali, sua mãe nasceu aonde e seus avós maternos nasceram aonde? Igualmente com seus pais. Seu pai e avós nasceram em que local? É isso que vocês vão anotar ali. Na número 3 também é referente à sua família, tá? Pergunte a seus familiares sobre algum costume na família que represente uma herança cultural dos antepassados. A seguir, descreva esse costume. Então, normalmente as famílias seguem ali um costume levando a herança cultural da família. A sua família, então, segue alguma herança cultural, alguma cultura? E vamos para a última página, que é a página 24. A número 1 está pedindo para vocês pesquisarem alguma manifestação cultural aqui da nossa região. A professora não quer que vocês façam essa pesquisa por enquanto, mas eu deixei um vídeo, pessoal, bem curto, é bem infantil também, mas é bem legal. E esse vídeo fala um pouquinho então sobre todos os povos. Então, eu não quero que vocês façam essa pesquisa a princípio, mas assistam o vídeo então para vocês entenderem um pouco sobre cultura, tá? Número 2. Para saber como vivem crianças de diferentes comunidades ou países, pesquise informações sobre os costumes e outros aspectos culturais desses locais. Depois, no quadro a seguir, registre o nome dos países ou da comunidade e algo que chamou a sua atenção em relação à cultura local. Então, na atividade número 2, você vai pensar em países que você tem curiosidade de saber algumas informações. Então, por exemplo, eu vou colocar ali Japão. Então, você vai colocar no país, comunidade o nome, né, Japão, e o que você vai pesquisar, ler, e o que você descobriu bem interessante sobre o Japão. Pode ser sobre alimento, sobre estudo, sobre religião, qualquer curiosidade interessante. Então, você pode escolher qualquer país, lembrando que são 3. Ler um pouco sobre esses países, encontrar curiosidades bem interessantes e anotar essas curiosidades, essas descobertas ali no quadro da número 2, tá? E a número 3 é apenas uma reflexão, um momento em família, tá? Que diz assim: converse com seus colegas e busque respostas para essas perguntas. Letra A. Por que é importante preservar as diversas manifestações culturais? E B. Que atitudes demonstram que uma pessoa respeita as manifestações culturais de outras comunidades ou povos? Então, esse é um momento em família para vocês estarem conversando sobre isso. Por hoje é só. Qualquer dúvida, a professora estará à disposição. Beijos e até amanhã.